E aí, Felipe, tudo bom? Olá, gestores pedagógicos, estamos acompanhando aí mais uma live, né, aqui do Proeste.com, agora com a parceria, uma super parceria aí com o Clipe Escola. E aí, Felipe, tudo tranquilo? Beleza, Felipe? Obrigado o convite aqui em nome da Clipe Escola toda. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, então temos dois Felipes hoje aqui, só para a gente ir alinhando logo nesse início. Nós temos o Felipe Ferreira, que é do Proeste, que sou eu, e o Felipe Guerra, que é do Clipe Escola. Daqui a pouquinho a gente vai fazer as apresentações formais, né, Felipe? Mas de antemão, logo agradecer, os gestores escolares que estão nos acompanhando, pedir para que vocês confirmem aqui rapidinho se o áudio tá bom para vocês, se a imagem tá ok. A gente já vai iniciar aí a transmissão e a apresentação do conteúdo, mas se você já estiver aí conectado, vai dizendo aí, dando um ok se o áudio está bom, se está tudo certo. Bom, estou tendo aqui o feedback da equipe aqui que as pessoas estão respondendo, que está tudo certo. E Felipe, hoje vamos bater um papo aí, né, sobre comunicação eficiente para redução da inadimplência, duas coisas que são especialidades aí das nossas atividades. Qual que é o sentimento aí para essa live? É, é importante assim que a gente bastante background, bastante experiência atendendo escolas, ambas as empresas, então tenho certeza que a gente vai conseguir trazer bastante insight valioso hoje, né? Todo mundo que estiver acompanhando, tiver pergunta, já manda, já se antecipa que a gente no fim aqui vai fazer um encerramento, vai atender essas perguntas, essas dúvidas aí que vão surgir. Isso. E aí, assim, são duas dicas, né? Uma é essa que o Felipe acabou de passar, que a gente pode interagir ao vivo. Então, se você tiver dúvida, manda sua pergunta aqui. Nós temos uma equipe que está lendo. Eu vou passar os feedbacks de vocês daqui a pouquinho. E a outra é, como a gente está falando com gestores escolares, né? Pega aí o seu papelzinho, cria o seu plano de ação. A gente vai tentar ser bem prático aqui, trazendo realmente dicas que você pode implantar aí na sua instituição. E aí, se você ainda não estiver fazendo isso, já anota aí como pendência para que você implante o mais rápido possível. Bom, Felipe, eu já vou configurando aqui para a gente compartilhar o conteúdo, tá? Até para a gente se apresentar formal, o pessoal saber. Só já deu o ok aqui que tá tudo certo na questão da live. Então vamos. Ó, compartilhar aqui só um minuto. Pronto. Pessoal, durante a gente está passando o conteúdo, nós vamos ficar com a tela da apresentação aqui, né? Vai sumir um pouquinho a transmissão, a nossa imagem minha, do Felipe Guerra, mas vocês podem interagir com a gente e daqui a pouquinho a gente vai voltar para tirar as dúvidas e bater o papo final aí com vocês, tá? O áudio tá ok? Tudo certo? Então vamos lá, Felipe. Hoje a gente vai bater um papo aqui, né, sobre comunicação eficiente para redução da inadimplência escolar. O Proesc atua, como você falou, com muitas escolas e esse é um tema assim recorrente, a inadimplência. As escolas estão passando por problemas financeiros e a gente criou essa live inicialmente para dar dicas, né, tanto para os nossos clientes quanto para a comunidade escolar de todo o Brasil aí para tentar enfrentar esse fantasma que é a inadimplência. Então vamos se apresentando aqui formalmente para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão acompanhando essa live, seja ela pelo Facebook, pelo YouTube, né, para onde você tiver acesso a esse material até posterior à nossa aula ao vivo aqui. Então vou me apresentar aqui. Bom, eu me chamo Felipe Ferreira, sou diretor aqui do Proesc.com. Tenho uma experiência de mais de 11 anos aí no mercado educacional, atuando bem focado aí na gestão de escolas e cursos, né, com uma especialização na gestão financeira. Minha formação é em sistemas de informação, né, na área de tecnologia, de desenvolvimento, e hoje eu atuo também aqui no Proesc como consultor da área de vendas e marketing para instituições de ensino. Então a gente dá algumas consultorias para que a escola consiga captar mais alunos e fazer uma boa gestão. E aí, Felipe, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Beleza, obrigado, Felipe. Então, sou Felipe Guerra, tá? Líder do time de sucesso do cliente aqui na Clipe Escola, tá? Atuo na Clipe Escola desde o início da operação, tá? Aqui de Florianópolis. Então,
Fazem mais ou menos uns 5 anos que eu atuo estrategicamente em escolas, já trabalhei com assessoria de comunicação dentro de instituições de ensino mesmo, tá? Então, na minha experiência aqui, eu atuei com mais de 300 escolas diretamente em estratégias de comunicação, de transformação digital, tá? Tenho especialização em branding, em gestão de marca, né, e técnica em administração, então tenho algumas coisas que eu também vou poder ajudar a agregar aí para as escolas que vão estar nos acompanhando hoje. Beleza, Felipe. E assim, nós temos algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui que ainda não sabem, talvez, o que é o Proesc, o que é o Clipe Escola, para a gente fazer um alinhamento bem rapidinho, né? Vamos falar um pouquinho das soluções. Eu vou começar falando um pouco do Proesc. O Proesc é um software de gestão, pessoal, focado em escolas e cursos. E o Proesc ele ajuda hoje as escolas e as instituições de ensino que contratam a gerenciar de uma forma automatizada esses 5 setores aqui. A gente atua na área comercial, na área acadêmica, financeira, pedagógica e na comunicação com os clientes, com os pais e alunos. Hoje com uma parceria muito forte com o Clipe Escola, atuando nesse pilar. Então, com o Proesc, a escola ela pode ter uma ferramenta para fazer toda a gestão ali dos processos acadêmicos, pedagógicos e financeiros. Então, você vai ter ali desde a matrícula do aluno, a geração do financeiro, com a integração com o banco, ao professor trabalhando no diário eletrônico, ao módulo de captação de alunos e hoje com o Clipe Escola dessas notificações sendo repassadas aí para os responsáveis, né? Então, o Proesc hoje é essa tecnologia está conseguindo modernizar a gestão, focada na gestão das instituições de ensino. Tá? E aqui eu vou passar um pouco para o nosso parceiro, né, Felipe, dá um overview aí do que é o Clipe Escola. Então, paralelamente ao trabalho que a Proesc vem fazendo, o Clipe Escola também ele atua, ele é uma plataforma de transformação digital. Então a gente tem o nosso programa M3i, que ele tem diferentes estágios de maturidade, né, o 360, o mobile e o inteligência artificial. Então a agenda digital ela é o primeiro passo, né? Então a gente sabe que hoje em dia não basta somente ter um ensino de qualidade, a escola tem que ter algo mais, tem que largar na vanguarda para se destacar da concorrência. Então, o primeiro passo é realmente utilizar o advento da tecnologia para dar o primeiro passo. Então, a agenda digital é essa primeira porta de entrada e é o que a gente busca oferecer hoje nas instituições. Isso. E, Felipe, dando um feedback, assim, como usuário também do Clipe Escola, como parceiro, muitas instituições de ensino procuram hoje o Proesc com demanda de comunicação, né? A comunicação ela é cada vez mais eficiente para você ter o seu cliente ali pagando em dia, sabendo o que está acontecendo ali na gestão, no dia a dia. Então, a Clipe Escola hoje ela é um parceiro técnico que consegue aí facilitar a comunicação de todos os setores, né? Para a gente foi uma parceria muito positiva, porque era o que os nossos clientes estavam precisando, né? E essa parceria ela veio para agregar valor às duas soluções, né? Tanto o Clipe Escola hoje consegue ter o Proesc integrado e fazendo a gestão de uma maneira mais eficiente, quanto o Proesc pode ter o Clipe Escola como parceiro ali notificando, tendo certeza que aquele pai, que aquele aluno está interagindo em tempo real com as comunicações, né? Então, alinhados aqui as soluções, vamos para o tema da nossa palestra, que a gente vai falar sobre comunicação eficiente para redução da inadimplência escolar, né? Aqui eu trouxe, Felipe, só para já dar um roteiro aqui para as pessoas que estão nos assistindo, os principais tópicos que a gente vai atuar, né? Dentro de cada tópico a gente vai contribuir aí um com a fala do outro, mas a gente vai falar um pouco sobre como é importante para que você reduza a inadimplência escolar essa etapa de organização e planejamento, né? Como as ações para prevenir a inadimplência. Então você tem que atuar de maneira preventiva, você tem que atuar aí na questão do monitoramento da inadimplência. Então vão ter algumas ações práticas para monitoramento e ações para lidar com os inadimplentes, né? Após todo esse processo, que você chega ali na solução da inadimplência, você tem que avaliar esses resultados e replanejar e volta todo esse ciclo, tá? Aguarda só um minutinho aqui que eu vou compartilhar com vocês já os próximos slides. Acho que cada live deve ter que configurar o fone, o microfone. Chama o Breno para
Então vamos lá, Felipe, vamos conversar aqui com a questão da organização e planejamento, né? Esse é um ponto que a maioria das escolas hoje está passando por um problema, e a gente faz um diagnóstico aqui que não foi feito nenhum tipo de planejamento de ação, nenhum plano de ação para solucionar, e aí a gente tem que estar remediando, tem que estar apagando incêndio na hora que aquilo está acontecendo, né? Então, algumas dicas aqui que a gente trouxe para a parte de organização e planejamento, uma delas foi a criação de um setor de cobrança. Como é que as escolas que você conversa diariamente aí, Felipe? É comum a escola ter hoje um setor de cobrança, ou ela acaba fazendo aí um papel meio que no improviso? Existem perfis e perfis, né? Um erro muito comum que as instituições às vezes fazem é que a mesma pessoa que às vezes se envolve na área pedagógica, se envolve na área acadêmica, às vezes acaba atuando nessa frente também. Isso é um erro, é um equívoco, porque realmente ela prejudica a questão do relacionamento que a escola constrói com a família, com os responsáveis pelo aluno. Então, realmente é importante que a escola ela tenha uma figura, uma equipe de cobrança, alguém que atue estrategicamente nessa questão, que é uma pessoa que vai ter muito mais expertise e muito mais eficiência nesse tipo de atividade dentro da escola, né? Isso e assim, quando aquela pessoa que atua com os pais de forma pedagógica, ela tem todo um relacionamento ali com a família, com o aluno, e às vezes ela confunde um pouco as coisas na hora da cobrança, né? Até o próprio cliente confunde, acha que existe uma relação de amizade. Então, a escola ela precisa criar essa figura do setor de cobrança, do setor financeiro, e quem vai realizar a cobrança não pode ser a mesma pessoa que atua na área pedagógica, né? Porque são coisas totalmente diferentes e não dá para a gente misturar esse tipo de relacionamento. Lembrando que a escola assina um contrato ali com o seu cliente, né? Então você está gerenciando uma relação contratual que precisa ser cumprida, né? E a gente sempre vai tentar criar o melhor relacionamento possível, mas na hora do financeiro as regras elas precisam ser cumpridas. Então essa é uma das primeiras dicas aqui, que vem desde a área do planejamento, né? Você já tem que alocar uma pessoa lá, capacitar essa pessoa para que ela também saiba atuar, né, com cada tipo de devedor, saiba a legislação também, porque hoje a legislação atual ela é pró-inadimplente, né? Então tem algumas regras que você tem que estar ciente ali para que não também faça o pai passar por nenhum tipo de constrangimento. A segunda dica é que você contrate softwares para automatizar tanto a sua parte da gestão financeira, né, Felipe, quanto a questão da comunicação. A gente tem aqui o Proeste e Clipe Escola como dois grandes exemplos que ajudariam as instituições a resolver esses problemas. Exatamente, porque assim, é importante frisar que são duas questões complementares, né? Ter essa equipe de cobrança e ter um software que auxilie nessa questão, que tem algumas regras, algumas automações, né? Porque a questão da inadimplência não é somente um valor que a escola deixa de receber todo mês. Existe toda uma rotina que uma pessoa tem que parar o que está fazendo, o salário dessa pessoa é voltado para que ela cobre esses pais que não estão pagando, esses inadimplentes, né? Então, ter o advento da tecnologia para ter algumas automações, alguns lembretes, algo que facilite todo esse processo, só vai somar, só vai trazer mais eficiência nessa cobrança, né? Isso, e assim, a gente fala em cobrança como se fosse algo, né? É algo após o vencimento, né? Mas uma das grandes chaves para você combater a inadimplência é você atuar antes do vencimento na etapa de lembrete. E aí hoje, quando a escola não tem tecnologia, né, Felipe, ela acaba fazendo um trabalho muito manual, mandando manualmente ali mensagens, mandando e-mails, mandando cartas, e a plataforma do Clipe Escola, junto com a automação com o Proeste, consegue disparar tanto os lembretes antes do vencimento quanto após o vencimento, de maneira disparar esses lembretes de maneira automática, né? Então a gente consegue lembrar aquele pai em vários canais, no próprio aplicativo do Clipe Escola, por e-mail, por SMS, o Proeste passou a também notificar em outros canais como o WhatsApp. Então o que é importante é você diversificar os canais de envio e você automatizar a maior parte desse serviço, porque senão você, para ter uma qualidade de serviço ali, você vai ter que contratar mais pessoas e a tua despesa sobe. Como o Felipe está falando, a tecnologia ela não elimina todas as pessoas, mas ela faz, por exemplo, uma pessoa se transformar muito mais eficiente, tendo as ferramentas para trabalhar no dia a dia. Exatamente, exatamente. E a questão da inadimplência também é importante frisar
que um dos fatores que determina muito é uma baixa entrega de valor da escola para o seu cliente, que é esse responsável. Então a escola tem que ter uma preocupação em ter uma comunicação eficiente, uma comunicação assertiva, garantir que ela consiga ver se o pai está recebendo, se o pai está visualizando, se a família está ciente dessas comunicações, se toda a equipe da escola está conseguindo se comunicar com os responsáveis, não procurar centralizar essa comunicação na figura de uma ou outra pessoa dentro da escola, porque isso promove engajamento. Isso. Hoje o Clipe Escola faz, né, Felipe, esse endomarketing, esse envio de comunicados, não só dali da situação do dia a dia, mas de ações que a escola está fazendo. É uma das atribuições da ferramenta, né? Exatamente, porque assim, no papel da velha escola, tu tinha uma equipe de comunicação, tu delegava a comunicação para uma ou mais pessoas. Hoje não, né? Na era da informação, de tudo ser muito mais imediato, tem essa necessidade, o cliente da escola tem essa necessidade, então a escola tem que se adequar, tem que estar na vanguarda nesse sentido, né? De coordenação, poder estar em contato com o pai, professor, secretaria, todo mundo está em contato, porque o relacionamento, a experiência que o responsável vai ter na instituição cabe a todos, é uma responsabilidade compartilhada, né? Beleza, a gente tem aqui uma pergunta da Flávia, perguntando se o WhatsApp é um meio viável de cobrança. Flávia, a solução do Clipe Escola ela é uma ferramenta institucional, né? Todo pai na hora da matrícula ele já tem ali a ferramenta instalada, já tem o login dele criado, e como a gente está dando de dica aqui, quanto mais você puder diversificar esses canais de cobrança, é melhor para a escola, é um canal a mais, talvez ele verifique mais rápido uma notificação no WhatsApp. Então a gente sim tenta notificar em vários canais, inclusive por e-mail, por WhatsApp, é um plano que a gente tem trabalhado também, e é uma das coisas que a gente pode desempenhar, tá? Aí vamos avançando aqui. Outro ponto aqui é que as escolas estruturem, né, Felipe, um processo da área de cobrança, porque é muito comum, até quando você tem uma ferramenta de gestão, existem as automações, existem os envios automáticos, a gente consegue resolver aí 80% do problema e das comunicações de forma automatizada, mas sempre tem a outra parte que você ainda vai ter que atuar, ainda vai ter que entrar em contato, né, vai ter que fazer um script de ligação, e é muito comum a gente ver hoje, né, os clientes sem essas informações, sem saber processo, quantos dias após o vencimento ele tem que ligar para um cliente que não pagou, enfim, esse é um ponto que a gente enxerga bastante, né, Felipe? Não, com certeza. Eu acho que o fato de tu teres ali uma automação que define com certa recorrência essas notificações, ela tem um padrão, é um processo já definido que funciona dessa forma, e quando a gente está fazendo com que pessoas façam essa cobrança, às vezes a gente é humano, cometemos às vezes o erro de achar que o processo que está na minha cabeça é o processo que funciona, é assim que eu tenho feito há muito tempo, né? Sem saber que às vezes a gente pode ser muito mais eficiente tendo um script definido, um roteiro definido, sabendo exatamente dali quantos dias eu tenho que entrar em contato com esse pai, fazer de repente uma experiência de eu mudar uma pontinha aqui do meu script e ver se eu vou ter um resultado melhor lá na frente, né? Isso. Fazer esses testes com segurança, né? Com certeza. E quando você contrata, né, uma equipe como a do Proeste, como a do Clipe Escola, vem todo um background, um know-how de mercado, né, com a possibilidade de a gente implantar consultorias, né? O Proeste, por exemplo, na implantação dele já dá uma consultoria de gestão financeira e como tem que ser esses procedimentos, qual que é o melhor script para você ligar hoje para um responsável. E a gente tenta fazer ao máximo para que a automação financeira resolva a maioria dos problemas, mas que tenha procedimentos ali pré-determinados, né, quando a pessoa não encontrar ali, não resolver o problema da inadimplência, que ela possa atuar ainda em forma de ligação e tudo. Mas vamos seguindo aqui. E depois que você faz esse planejamento e essa organização de processos, aí fica o seu dia a dia, né? No dia a dia, mês a mês, você tem que criar ações preventivas, ações de monitoramento e controle da inadimplência e ações reativas para os casos que ficarem inadimplentes, né? Para os pais ficarem inadimplentes. Então esse é um funil, né, Felipe, que eu acho que ele simboliza bastante coisa, né? Porque o funil, o que acontece? Na parte de cima do funil, tá a maior parte aqui dos clientes. A gente tem que resolver a maior parte do problema da inadimplência de forma preventiva. Com o monitoramento e o controle a gente resolve uma parte menor e tem que ficar
poucas pessoas aqui para a etapa reativa, para que você lide com poucos inadimplentes mesmo, que você resolva a maior parte do tempo dentro do vencimento. Exatamente, exatamente. A escola ela tem que estar preparada, sim, para combater essa inadimplência quando ela surgir, mas o trabalho mais importante é justamente esse dever de casa, né? Realmente se preocupar na satisfação do seu cliente, do seu responsável, preocupação com o aluno, realmente externar essa preocupação para a comunidade escolar, e o resto ele vem naturalmente. Apesar de ser um funil com 3 etapas, a gente sabe que é muito ampla a gama de ações, de atividades, de rotinas que a escola vai ter ali dentro, né? Mas tudo isso com a ajuda da Proesc, da Cripscola, a nossa expertise aqui em conjunto, a escola com certeza está bem assessorada nesse sentido. Com certeza. E vamos para as ações, né, Felipe, das áreas preventivas, de monitoramento e ações reativas. Bom, para atuar de forma preventiva, uma das dicas que a gente tem aqui é que você mantenha o cadastro dos clientes atualizados. Felipe, fala um pouquinho como é que é desde o início da matrícula, que esse pai já sai da escola hoje com o seu aplicativo e com seus dados de comunicação atualizados aí no Clipe Escola, né? Exatamente, às vezes até antes desse momento, né? A escola tem um lead, um potencial cliente ali, ela pode fazer com que essa pessoa instale o aplicativo, comece a nutrir essa pessoa com mais informações sobre a escola, e a partir do ponto que ele vai se matricular, né, ele já pode ter alguns recados já pré-determinados que ele vai receber assim que ele fizer o download. Então, é como se o responsável tivesse a secretaria na palma da sua mão, né? Por isso, a importância de manter um cadastro muito atualizado. Porque isso é a base, é o coração, né? Se a escola cadastra um e-mail incorreto, um telefone incorreto, por exemplo, uma questão bem simples, uma mensagem que tu pode estar enviando recorrentemente para esses pais, ela simplesmente não vai chegar por esse motivo, né? Então é uma coisa básica, porém muito importante, né? E parece ser uma coisa lógica, né? Racional se fazer, mas ainda existem muitas escolas que na hora da matrícula, até para economizar tempo, pensando que estão gerando ali uma eficiência maior, elas não coletam essas informações de contato, né? Então a escola vai lá e coloca o telefone da escola, o e-mail padrão da escola, para que não tenha que pedir para o pai. Mas isso é realmente um tiro no pé, porque uma mensagem automática de cobrança que a gente mandaria pelo aplicativo do Clipe Escola, com o Proesc notificando, talvez essa mensagem ela faria aquele pai pagar a mensalidade. E quando você abre mão dessa comunicação por conta de, sei lá, 1 minuto a mais que você não quis pedir para o pai essas informações, a escola sai muito prejudicada. Então, um dos trabalhos que a gente tem dentro do Proesc é de ver, por exemplo, quantos pais estão com o cadastro errado, com o e-mail duplicado, com o telefone duplicado, para que a gente tenha aí a comunicação da escola no 100%, né, de eficiência. Né? Exatamente. Até porque a questão de o responsável fazer a matrícula é o ponto número 1, mas a escola tem que ter a preocupação de estabelecer comunicação com esse responsável, visando já a rematrícula do próximo ano e do outro. Então existe um relacionamento a longo prazo com essa pessoa, né? Isso. Inclusive, existem canais dentro dos nossos sistemas que permitem que o próprio responsável atualize seu cadastro, né? E isso vai facilitando aí também para a escola, para que o próprio responsável ajude a atualizar ali quando mude um telefone ou um contato a mais. Nós temos algumas perguntas aqui, Felipe. O Vitor está perguntando se existe algum canal que é melhor de cobrar quando há inadimplência. A gente deixa algum canal específico para comunicação de eventos, por exemplo, diferente do canal de cobrança? Existe um canal, por exemplo, dentro do Clipe Escola que a gente possa falar de assuntos diferenciados? Sim, ali dentro do Clipe Escola a gente possui uma funcionalidade que é a agenda de recados. Ela justamente tem algumas regras de funcionamento para facilitar a gestão da escola e fazer com que dessa forma ela tenha um atendimento muito mais eficiente aos pais. Dentro disso, a gente consegue possibilitar diferentes canais de atendimento, ou seja, o pai pode solicitar entrar em contato com secretaria, com tesouraria, com coordenação, com o professor, claro que de acordo com o que a escola quiser oferecer, né, para que essa informação, essa solicitação que ele tenha a fazer, não vá para a pessoa ou para o setor errado. Ah, muito bom. E o próprio setor também sabe que quando ele enviar alguma coisa vai chegar no canal específico ali, né? Exatamente. E também tem uma preocupação muito grande que essas solicitações dos pais para a escola, elas não podem virar um bate-papo, né? Isso. Porque na rotina da escola existem N outras atividades que ela tem que estar fazendo, né? Então, se ela tiver que
da mesma forma que acontece no WhatsApp, tem que ficar respondendo às conversas, às interações como um bate-papo, isso fica muito invasivo na rotina de ambos, né? Então acaba não sendo eficiente. Por isso essas regrinhas que a agenda de recados tem. E aí quando o Proesc está integrado com o Clipe Escola, nós também notificamos várias informações da área da gestão, né? Informações da área financeira, com a cobrança, das notas dos alunos, de documentos da secretaria, e aí a gente também consegue, você fazendo a operação dentro do Proesc, também consegue mandar essas notificações e cair no canal certo ali no aplicativo dos pais, tá? Vamos avançando. Exatamente. Aqui. Uma das dicas dessa área preventiva é você enviar lembretes antes do vencimento, né, Felipe? E aqui como dica importante está dizendo que a gente tem que automatizar esses lembretes, porque às vezes quando a gente deixa de uma maneira manual para alguém mandar, a gente abre o precedente daquela pessoa não mandar corretamente ou esquecer de alguém. Então qualquer envio ali automático ele já tira um fardo muito grande da equipe da escola, né? Sim, não, verdade. E às vezes uma confusão que a escola pode fazer. Os Felipes ali estão falando para eu enviar as notificações no Clipe Escola, no Proesc, no canal X, no canal Y. E aqui a gente está falando de ele evitar retrabalho na ponta. Ele faz essas ações dentro do Proesc, por exemplo. Existe toda uma integração que é feita com o Clipe Escola para que, enviando essa notificação por ali, todos os canais que ele está ofertando sejam acionados para que o pai receba essa notificação automaticamente, né? Isso. E quanto mais canais você enviar, melhor, né? Como a gente falou, a gente tenta notificar no aplicativo do Clipe Escola, notificar no e-mail, notificar no WhatsApp, porque a comunicação pedagógica, às vezes é importante você manter um canal bem definido ali com os pais. Mas a financeira, como a escola está precisando muito ali receber os seus vencimentos, a gente tenta diversificar os canais, sempre dando um link ali para o pai pagar o boleto, dando o código de barra, a linha digitável, o próprio link do boleto, porque a gente sabe que a escola precisa desses pagamentos em dia e a gente assume esse compromisso quando a gente fecha a Clipe Escola e Proesc de ser esse parceiro aí de integração e de automação. Mas indo para o próximo ponto, tem essa questão também hoje de você fornecer formas de pagamento o máximo possível, né? Tem escolas que a gente já trabalhou há um tempo atrás, que a gente fez eles mudarem de pensamento, Felipe, que botaram na cabeça que elas só queriam aceitar pagamentos em dinheiro, né? Porque para ela era mais vantajoso, porque talvez ela pagasse menos impostos. E às vezes a escola não percebe o impacto que gera você diminuir as formas de pagamento. Que aquele pai, por exemplo, que num mês ele está só com cartão de crédito, ou num mês ele viajou, ele não conseguiu ir até a escola para realizar o pagamento, ele queria um link onde ele pudesse já pagar pelo seu próprio celular. Essas ações, elas aumentam a probabilidade de você receber em dia. Exatamente. O que a escola não pode fazer é fechar portas, né? Às vezes com medo de receber um valor menor por causa de um possível desconto, uma taxa de boleto, um percentual do cartão de crédito, a escola deixa de oferecer esses meios de pagamento e por isso deixa de receber o seu pagamento, né? Às vezes um responsável que pode ter uma dificuldade financeira em um mês específico, se tiver a possibilidade de parcelar um pagamento para ele se manter em dia de uma forma que não lhe prejudique, né, a médio prazo, então dessa forma a escola vai estar recebendo, não da forma que ela inicialmente desejaria, né, mas é melhor receber dessa forma do que não receber e estar com a inadimplência lá em cima, né? Isso, e quando a gente faz o cálculo, né, Felipe, do quanto você economiza, às vezes, nessa taxa de boleto, na taxa de cartão, é bem menor o gasto do que se você diminuir as formas de pagamento e aumentar a sua inadimplência. Quando aumenta a inadimplência, o valor é exorbitante, porque é o valor da parcela da mensalidade, não é uma taxa daquilo ali, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Felipe, algumas observações bem interessantes. A gente tem aqui a Stephanie, que é do Colégio Expansivo, que está dizendo que usa as duas soluções, né? E gosta muito. Muito bacana o feedback. Nós temos o Instituto Saber Mais, que está dizendo que lá na escola dele, ele tem uma pessoa que é responsável por fazer a cobrança por ligação, mas não é tão eficiente para reduzir a inadimplência. Bom, contribuindo aqui, eu acredito que isso é reflexo, talvez não só da pessoa, né, mas talvez de você não ter ferramentas para atuar de uma maneira automatizada e desde a prevenção, mandando lembrete, e talvez essa pessoa que está atuando aí não tenha tido uma capacitação, não tenha o script certo para ligar ou saber o melhor momento. Então, tudo isso com uma consultoria,
né, que a gente aplica, você consegue melhorar, inclusive, o desempenho dessa pessoa. Tá? E a questão do telefone, ela é especialmente importante, que muitas vezes até o responsável pode ver que é o telefone da escola, às vezes opta por não atender, por isso justamente a questão que o Felipe estava falando de diversificar os canais, né, de poder atingir, entrar em contato com essa pessoa por N outras formas, né? Isso. O José Romero está dizendo que, e quando há muita inadimplência, assim, é um valor que está fora da realidade da escola, está prejudicando a rotina, recorrer ao judicial mesmo ou procurar no extrajudicial? Vejo muitas escolas evitando ajuizar. O que vocês sabem de resultados nesse sentido, Felipe? Isso realmente hoje em dia a gente percebe que cada escola tem uma política diferente. Tem escola que, visando não prejudicar o relacionamento com o pai, prefere não atuar nesse caminho, não seguir nesse caminho. Tem escola que prefere fazer dessa forma, né? Então fica complicado entrar nesse certame, porque tem muito do papel do gestor, né? Do objetivo que ele tem. Mas o que a gente percebe é que quando a escola se organiza e faz o dever de casa de maneira bem feita, tanto mandando no preventivo quanto no reativo e fazendo as ligações certas, essa quantidade de clientes ali que seriam possíveis clientes para o judicial, ela reduz. E dando umas dicas assim, nós temos alguns clientes que implantaram uma metodologia que eu acho bem interessante, que foi criar dentro do setor de cobrança da instituição uma força-tarefa que ele trabalha em meses, se eu não me engano, até receitas de até 3 meses atrás para frente. Elas conseguem, caso elas recuperem aqueles pagamentos, elas têm uma comissão, uma meta e uma comissão em cima daquele valor, que é melhor do que às vezes você ter um escritório cobrando aí uma taxa muito maior, né, em cima desse recebimento. Então é uma possibilidade aí que a escola implante. O próprio Proesc diz, por exemplo, quantos pagamentos foram feitos de mensalidades atrasadas, de até tantos meses, e aí a partir desses relatórios do Proesc eles conseguem extrair quanto que vai ser a comissão da equipe de cobrança dessas escolas. Então é uma possibilidade também. Mas avançando... Exato, e numa situação dessa, de uma inadimplência muito alta, é importante que a escola não foque em zerar essa inadimplência o mais rápido possível, né? Primeiro tem que estancar a sangria, digamos assim, fazer uma analogia como um barco que está afundando. Primeiro tu para de deixar a água entrar, para depois se preocupar em tirar a água que tem de dentro. Então vamos parar de criar mais inadimplência e gradativamente a gente recuperar essas inadimplências que tem hoje em aberto, né? Isso. Aí o mesmo José Romero falou que ele tem alguns casos lá na escola dele com clientes devendo um ano inteiro, né? E que mudam o filho de escola. E que as escolas da cidade dele evitam ajuizar essa ação, né? E tem esse prejuízo, né? José, enquanto a escola tem um relacionamento com o cliente, pelo menos o que eu percebo, ela evita bastante ajuizar a ação, até porque você precisa manter esse relacionamento até o final do ano, né? Quando o aluno sai da instituição, que ele é transferido, ele não é mais seu aluno ativo, é um dos canais de você procurar os seus direitos, porque você prestou o serviço, né? Você tem um contrato te amparando. Dentro do Proesc a gente registra todo esse histórico de ligações, o que foi definido, o histórico de e-mails enviados. Então tudo isso pode servir como prova, como insumo da tentativa da escola de receber os valores, tá? Então fica realmente... É uma possibilidade, você não tem que arcar com esse prejuízo. Um aluno que passa o ano todo estudando, você pode recorrer sim, e o sistema ele vai te ajudar a provar. A Ana está dizendo que tem o uso da mediação de conflitos, né, para negociação, que é um caminho eficaz. E que, para isso, tanto os gestores quanto os funcionários precisam ser treinados, né? A pessoa está falando, né, Felipe, dessa fase final aí, depois que chega que a gente já fez tudo e que ainda tem aquelas pessoas que estão devendo aí. Exato. Não, e tu bateu num ponto muito importante, que é justamente de manter um histórico de todas as interações, todas as tentativas de contato, de recuperar essa inadimplência, né? Então, isso também, a importância disso tudo está na nuvem, né? Disso estar sempre disponível. Isso. Não tem mais aquela questão de ter uma agenda de papel, das interações estar por ali, daqui a pouco dá um problema, perde a agenda, o aluno rasga, e aquela interação feita com o pai até então se perde, né? Então, por isso, a importância de ter isso tudo registrado, está na nuvem, está salvo permanentemente à disposição da escola. Beleza. Vamos avançando aqui.
as ações na área de monitoramento da inadimplência, porque depois que você cria os avisos, os lembretes de forma preventiva, você tem que acompanhar de perto das suas datas de vencimento, se aquilo está sendo efetivo, quantos por cento das pessoas já pagaram, quantos ainda estão faltando. O Proesco ele gera alguns relatórios nesse sentido no nosso dashboard financeiro, para você acompanhar, por exemplo, esse é um dos gráficos que a gente gera, que acompanha quanto eu estava esperando receber em cada mês, quanto eu consegui receber e quanto ficou acumulado a minha inadimplência. E assim a gente consegue ter essa mesma visão por turma, por curso, para você saber da onde está vindo a tua inadimplência, né? Então, na data do vencimento, tu já consegue saber quem são as pessoas que não pagaram e que talvez você tenha que agir, né, tanto de forma automática, mandando notificações, quanto de uma maneira mais manual, né, Felipe? Eu faço cor ao que tu está falando. A gente precisa analisar dados para poder tomar atitudes em relação a isso, né? Então, a importância de verificar se as ações que eu estou tomando estão fazendo a diferença. Se eu tentar seguir um ponto diferente do script que eu tenho, se isso vai trazer um benefício ali na frente, então se basear em dados para tomar as ações necessárias, né? Isso, e assim, pessoal, o que a gente percebe muito assim, no mercado, essas informações, para a gente que já lida diariamente com o sistema, parecem ser básicas, né, ou até naturais que a escola acompanhe, mas ainda é muito comum a gente ver escolas que não têm noção da sua inadimplência, que não sabe qual é a média da inadimplência geral, quanto que é a média em cada mês, qual foi o mês que ela teve mais pagamentos, que ela teve uma redução de pagamentos. E quando a gente encontra essas escolas, a gente não só implanta o sistema, como dá uma consultoria, né, de como você acompanhar isso de uma maneira mais eficiente. Eu lembro de uma escola que nos procurou, que falou que foi em uma reunião do sindicato das escolas, onde todo mundo sabia suas informações de inadimplência e aquela escola não sabia, não fazia esse tipo de controle. Esperava para fazer o levantamento das coisas lá no final do ano, e aí você já perdeu muito do seu lucro. Você todo mês tem que arcar com a folha de pagamento e com os custos da escola. Então a gestão é realmente você fazer esse acompanhamento de forma mensal. Perfeito. Né? Voltando aqui para a questão do controle e monitoramento dos inadimplentes, é você fazer justamente isso, é você ter relatórios e saber por mês ali quem está te devendo mais de uma parcela, qual é a turma dessa pessoa que está devendo, e não só fazer a análise, mas já ter um plano de ação, né? Já mandar uma notificação aí no Clipe Escola, já verificar se ele está recebendo os avisos, se não foi alguma coisa que aquele pai trocou de número, que ele não está recebendo uma notificação talvez, né, Felipe? Então a gente tem que monitorar e entrar em contato com quem não está dando retorno. Isso, trabalhar com a possibilidade de essa inadimplência existir mais de 30, mais de 60 dias, já estar preparado para isso, ter notificações e lembretes automáticos que vão auxiliar a equipe que fica em cima dessas atividades aí, né? Beleza, a gente vê também assim o quanto tem escolas que não estão preparadas para esse caso da inadimplência. Então tem escolas que parece que ela tem ali no seu capital de giro já o valor para arcar com aquele mês. Então se der algum problema ali fora do esperado, aquela escola às vezes ela acaba tendo que recorrer a empréstimo, a adiantamento bancário, e são prisões ali que mantém a escola, porque ela, na verdade, ela está, por falta de uma boa gestão, ela está se aprisionando ali no banco em alguma dívida, né? E aí tem mais algumas contribuições aqui. A própria Ana está respondendo aqui, o José Romero. Muito obrigado, Ana. Essa interação entre os gestores é uma das nossas propostas também, né? Porque aqui eu e o Felipe estamos compartilhando alguns conhecimentos, algumas experiências do dia a dia, mas vocês que estão aí na ponta, estão implantando soluções diariamente para resolver esses problemas de gestão, também podem contribuir aqui. Então, se você tem um problema, pode comentar aqui. Se você tem uma solução, também dá dica aqui para os nossos gestores que estão acompanhando. Você pode comentar aqui no nosso YouTube, que vai ficar registrado, tá? E depois que você faz esse acompanhamento, né, Felipe, que você atua, né, de uma maneira controlada ali, atua em quem está devendo, após o vencimento, você tem que ter o leque de ações que você vai fazer com essas pessoas que não pagaram, né? E essas ações, elas são tanto automatizadas com as nossas soluções, quanto tem ações que são procedimentos, são ligações, são envio de carta de cobrança. É importante você também ter a tecnologia te apoiando nessas ações. Então,
Um dos pontos que eu coloquei aqui é que a gente recebe muitas dúvidas das escolas no sentido de, eu liguei para o cliente, mas eu não sabia o que dizer. É até engraçado assim ver o que as escolas, elas ficam, como elas não sabem o que falar, elas ficam querendo que o cliente diga alguma coisa, né? Então ela dá aquela ligada, fala, e aí, você não tem nada para me contar, tudo, como é que estão as coisas? E aqui a gente colocou nesse slide algumas sugestões, né, Felipe, de quais as informações a pessoa tem que registrar numa ligação de cobrança. Isso pode ficar registrado aqui numa notificação que é mandada via agenda para a pessoa, mas é muito importante que você saiba o que anotar, porque depois isso vai virar histórico, né, Felipe? Exatamente, esse input de informação da escola para o pai e do pai para a escola também, que isso esteja de fato transparente para todas as pessoas da escola que se envolvem nisso, né? Então, se uma pessoa que atua diretamente nessa cobrança no dia a dia da escola, ligou, registrou essas informações, isso tem que estar disponível para uma pessoa da direção, uma pessoa da tesouraria, que essa informação ela é valiosa. Daqui a pouco o pai entra em contato com outra pessoa na instituição e ela precisa estar ciente que ele está retornando uma comunicação prévia da instituição que foi outra pessoa que fez, por exemplo. Isso. Né? E aí, assim, só indo campo por campo aqui, a gente precisa registrar quem é a pessoa que está cobrando, né? Com quem essa pessoa falou, qual foi o cliente. Às vezes tem casos que tem o responsável pedagógico, o responsável financeiro, então você precisa registrar com quem você falou. Qual foi a data da cobrança, a data que você está ligando. É muito importante registrar o motivo do não pagamento, porque lá na frente, pessoal, na hora de analisar o motivo da inadimplência, você vai conseguir talvez traçar planejamentos, porque, por exemplo, tem escola que tem uma inadimplência alta no mês de junho. Quando ela vai ligar perguntando o motivo, é porque os pais estão investindo nas férias e depois eles dão um jeito de repor o valor da escola. Então, você sabendo esses motivos, você consegue estipular algumas ações. E principalmente, qual é o prazo que aquela pessoa pretende pagar. Tudo isso vai ficando no histórico e, como o Felipe falou, tanto se o gestor do financeiro chegar lá, ele pode acompanhar o que está sendo feito, mas se uma outra pessoa da área de cobrança quiser ligar, ela já sabe ali o que for definido. E o ideal, assim, o ProESC que ele está trabalhando agora com uma funcionalidade que a gente vai lançar, que é quando você estipula uma data de pagamento, ele já te dá um aviso. Naquele dia, verifica se foi pago esse valor aqui que tinha sido combinado para hoje, para que a pessoa da área de cobrança ela tenha de onde se basear, né? Isso, e especialmente em relação a esse segundo item, né? A pessoa que falou, as escolas geralmente, eu vou estabelecer contato com o responsável financeiro, é a pessoa que responde pela mensalidade do aluno, né? Mas a gente tem que pensar no lado do aluno, muitas vezes. O contato com o responsável financeiro está complicado, passou de 30, 45, 60 dias de inadimplência, não faz mal comunicar o responsável pedagógico, o responsável acadêmico da situação. Às vezes é justamente o empurrãozinho que falta para que isso melhore lá na frente, né? Isso mesmo. E aqui a gente tem mais uma contribuição. Uma das ações preventivas para tentar evitar clientes inadimplentes é a verificação do histórico dos responsáveis antes do ingresso do aluno na escola. Foi do Colégio Católico Comunidade Resgate. Isso é muito importante também, pessoal. É uma das ações que algumas escolas não fazem, acho que por motivo de, na hora da matrícula, estar mais preocupado em trazer clientes de forma quantitativa do que de forma qualitativa. Então, quando você puxa o histórico, tanto do sistema de serviço de proteção ao crédito, quanto de um histórico da instituição anterior que ele estudou, você sabe qual é o perfil desse cliente, né? Realmente, como contribuiu ainda há pouco, tem pais que estudam um ano numa escola, não realizam pagamento e vão mudando de escola em escola, porque sabe que a lei acaba amparando esses casos, né? É verdade. Tá? Uma preocupação que a escola também tem que ter é justamente qual é o teu custo de aquisição de clientes, né? Preocupe-se com a retenção para justamente tu não precisar ter um giro tão grande de alunos ali dentro. Quanto maior for a tua taxa de rematrícula, menos tu vai precisar gastar em publicidade, em promoção e em buscar novos alunos, né? Então isso é igualmente importante. Isso, e a ferramenta do Clipe Escola ajuda bastante nisso na comunicação, no endomarketing. Então parte-se do princípio que a partir do momento que você trouxe o aluno para dentro da escola, o aluno é qualitativo, ele é aquele aluno que paga em dia, você tem que manter aquele aluno satisfeito, os pais dos alunos engajados ali em reter aquele aluno, né? Manter ano após ano. Outra dica que a gente deu aqui
foi estabelecimento de metas, né? Como eu falei, depois que você tem a automação fazendo a parte dela, chega um momento que tem aqueles pais que não pagaram mesmo, talvez por estarem sem dinheiro, ou terem ficado sem comunicação, sem telefone, e aí você estipula também metas de cobrança, fala, ó, a gente quer ter 95, 98% de adimplência, e aí verifica com a sua equipe aí a definição dessas metas, talvez a possibilidade de uma premiação por metas atingidas. Então é algo que algumas escolas que a gente acompanha que tem um sucesso grande aí nessa gestão da inadimplência, a gente vê que dos segredos desse sucesso é trabalhar com metas e análise constante, né? Exato, eu concordo 100% contigo, e por isso também da importância de, claro, oferecer essa meta para a tua equipe e o ferramentário necessário para que eles possam atingir essa meta, né? E eles terem esse background junto com eles, né? Isso, com certeza. E não só, né, para atingir a meta e saber a ação ali que ele está desempenhando, mas a gente vê que tinha algumas escolas antigamente que trabalhavam com aqueles papéis imensos, imprimiam um monte de papel, iam ligar, às vezes aquele pai já foi na escola realizar o pagamento e estava recebendo ligação de cobrança. Então quando você usa a tecnologia, você, além de conseguir cumprir essas metas, você consegue ter a informação em tempo real sendo atualizada ali. O pai realizou o pagamento, você já tem a notificação, ele já sai da área de cobrança, você já continua ali para os próximos. A gente tem algumas contribuições aqui, Felipe. A Ana estava um pouco preocupada porque o celular dela está descarregando. Ana, essa live ela vai ficar gravada, tá? Depois a gente vai mandar para nossas bases e você vai receber também o link de acompanhar isso. O Dom Rafael aqui estava perguntando se o envio para o SPC é uma saída, né? Qual a melhor forma para fazer sem prejudicar o relacionamento com a escola? Na verdade, assim, é bem complicado. Geralmente eu não vejo muitas escolas colocando os pais no serviço de proteção ao crédito durante o ano, porque você tem que manter um relacionamento com essa família até o final do ano, no mínimo. Então, o ideal é sempre o caminho do diálogo e da negociação, porque, pelo menos o que eu vejo na prática, né, Felipe, é o mais utilizado, assim. Exatamente, é uma linha muito tênue, né? Ou realmente pode surtir um efeito que é muito, muito, muito difícil, né? Ou ele, além de ele continuar inadimplente, ainda vai ter um relacionamento ainda mais manchado, digamos assim, né? Então é meio complicado mesmo. A gente aqui também não é muito comum ver as instituições fazendo isso. Tá, vamos avançar lá. O Damião falou que acha que a lei dessa área de gestão que trata das mensalidades escolares deveria mudar. Realmente, Damião, tem vários pontos na lei que prejudicam as escolas hoje nesse sentido da cobrança, do financeiro, até por conta da educação ser uma concessão do Estado, né, meio que uma contrapartida aí, essa legislação, mas realmente eu também concordo que algumas mudanças elas são necessárias, porque as escolas elas estão sempre procurando fazer uma educação de qualidade e nem todos os clientes eles pagam por isso da maneira adequada, né? E tem esse relacionamento que acontece muito. Mas um dos pontos finais aqui, pessoal, de ação, que você só trabalha isso quando você não consegue, com todas essas dicas, resolver o problema, é você ter um escritório de cobrança. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com aquela ideia de funil, de ações preventivas, de monitoramento, ações da própria escola, e a ideia é que fique pouquíssimas ações para que você encaminhe para um escritório, pouquíssimos clientes, mas é sempre importante você ter o processo mapeado até o final, né? E o final ele tem que ter uma solução, né, Felipe? No final das contas tem que ter alguém para mandar. Exatamente. Ficou o que você está falando. Beleza. Então, beleza. Então, essa é uma das dicas, assim, apesar de que a gente trabalha muito para não mandar cobranças para esse escritório, é um caminho que a escola tem que se planejar, porque caso contrário ela fica ali com um cliente que não pagou, como falou o colega ainda há pouco aqui, o gestor. Ele tem um cliente que não pagou o ano inteiro. Então, ele ficou de mãos atadas, esse aluno saiu para uma outra escola e até hoje ele não fez a cobrança. Você tendo um escritório, você define um prazo ali e envia esses clientes para esse escritório. Bom, nós já chegando aqui próximo do fim, na etapa de análise e acompanhamento dessas ações, né, Felipe? A gente combinou ali na área do registro que a gente ia registrar ali
os motivos de inadimplência, né? Você tem que acompanhar esses resultados após o final de cada mês para saber como é que foram as metas, quem conseguiu recuperar mais receita, como é que foram a inadimplência por mês, né? Exatamente. Às vezes, justamente fazendo esse exercício, tu consegue a principal motivação da tua inadimplência, montar um plano de ação específico para situações como aquela, e dando esses baby steps, digamos, esses pequenos passos, é que tu consegue lá na frente mitigar toda a inadimplência da instituição, né? Isso. E tem um ponto também que é muito interessante, que é você realmente fazer essas metas, esse acompanhamento de metas, e você definir perfis de usuários, né? Porque perfis de clientes. Porque assim, nós temos aquele cliente que é um inadimplente que é habitual, né? Ele sempre fica devendo, e você sabe que se você não ligar para ele, você não consegue receber. Tem o inadimplente que é o eventual, que ele não costuma te dever, e quando ele te deve, ele ainda vai te ligar, falar, não vou conseguir pagar esse mês, mas tal dia eu pago. Tudo isso você tem que ir registrando. E tem aquele cara que é o convicto, que você vê que ele está caminhando para o terceiro mês de pagamento, ele não se importa com você. Então, quando você faz essas análises de resultados, você começa a traçar planos de ação para cada perfil de inadimplente, né? Para que você resolva, porque se você tratar esse cara que é um inadimplente eventual, que ele nunca te deve, quando ele te deve uma vez, você tratar ele da mesma forma do que o cara que está te devendo 4 meses, ele fica chateado, ele acha que, por exemplo, não vale nada o fato dele estar pagando em dia o ano todo. Quando ele precisou de uma flexibilização, a escola virou as costas para ele. Então, uma das técnicas é você segmentar e trabalhar de uma maneira diferenciada aí com esses clientes. Outro ponto aí no motivo de inadimplência, né, Felipe, é você analisar o que está te gerando maior inadimplência para tomar ação a partir disso. Exatamente, foi o ponto justamente colocado antes, né? Às vezes a escola, só analisando o número bruto da inadimplência, não consegue enxergar onde está o maior rombo, onde está o maior buraco, onde que eu estou pecando, que eu estou errando na minha rotina, que eu posso tomar às vezes uma ação simples para mitigar. Então, começar a trabalhar. Primeiro eu vou procurar onde está o meu maior problema, depois no próximo, ao invés de eu preocupar só com o macro, né? Às vezes, atuando no micro é que eu consigo ser mais assertivo, mais eficiente nessa questão, né? Tá. Bom, chegando já perto do final, né, Felipe, o que dá pra gente perceber com toda essa nossa experiência aí das escolas é que a educação de qualidade, ela é uma equação ali, né? A gente precisa ter uma escola pensando em melhorias, pensando em inovar no ensino, que é o que a gente vê na maioria das escolas, né? Pessoas muito comprometidas com o ensino. A gente tem que ter os alunos ali também comprometidos em absorver esse conhecimento, em estudar da melhor maneira possível, e a gente tem que ter esses pagamentos sendo feitos em dia, pessoal. Se um desses fatores não estiverem funcionando de forma correta, a gente tem aí um decréscimo na educação, na qualidade da educação. Então, essa que é a conclusão que a gente chega. A gente espera que com esses conhecimentos, pelo menos a parte da escola motivada em fazer uma educação de qualidade e a parte financeira em dia, a gente consiga te ajudar aí como gestor a resolver, né, Felipe? Exatamente. O exercício é realmente entender esse tripé que tu comentou, né? Todos são agentes corresponsáveis nessa educação, nesse resultado, nesse outcome final que a escola entrega, né? Então, a partir do momento que eu me preocupo em entregar o maior valor possível para o meu cliente, ou seja, a escola, para os seus responsáveis, a chance de a inadimplência ser cada vez menor é muito grande, né? Isso, com certeza. E falando um pouquinho, né? Tem muita gente que pergunta assim, quais são os diferenciais dos nossos sistemas? Por exemplo, o cliente ele tem um relacionamento com o banco dele. O que eu ganho vindo para o Proesc, por exemplo? Eu vou falar um pouquinho bem rápido. O Proesc, quando a escola implanta, ele consegue fazer essa cobrança automática, esse envio de notificações por e-mail, por SMS, por WhatsApp, no aplicativo do Clipe Escola. Então a gente ajuda a fazer esse envio. A gente consegue fazer uma integração financeira hoje e bancária, que não precisa mais você mandar arquivo de remessa e pegar arquivo de retorno, né? A gente consegue ler e enviar esses arquivos automaticamente. Esses registros dos boletos, que antes eram até 48 horas, no Proesc ele estava 2 horas, mas agora está em 15 minutos.
Então você gera um boleto por dentro da plataforma do Proesc, em até 15 minutos ele está registrado e o pai pode pagar. Então essa é uma dificuldade das escolas, que às vezes tem que pagar depois de 48 horas para ele poder registrar o boleto, enfim. Quando um pai realiza o pagamento de um boleto emitido pelo Proesc, ou se ele realiza pelo cartão, já vem um gatilho do banco e dá baixa automática nessa mensalidade. Você não precisa pegar arquivo de retorno. Você consegue no Proesc, por exemplo, registrar as ligações e os e-mails manuais de cobrança. As segundas vias, né, de boleto, que são elas podem ser emitidas pelo aplicativo do Clipe Escola, ele recebe essa notificação, né? Então, existem vários caminhos para esse pai receber esse segunda via. E a gente gera todo um ambiente, um dashboard de relatórios ali focados na redução da inadimplência. Então o gestor, quando ele tem um Proesc, ele passa a ter o controle da sua gestão financeira, das suas contas a pagar e as suas contas a receber da melhor maneira possível, né? Então, assim, as pessoas perguntam qual o diferencial da área financeira do Proesc. Simplesmente você vai ter uma ferramenta que vai conseguir te ajudar em toda a gestão, e quando a gente linka ela com o Clipe Escola, o potencial de comunicação dela aumenta ainda mais. E Felipe, dá um resumo aí dos benefícios do Clipe Escola para os nossos ouvintes. Perfeito. Como eu expliquei anteriormente, aqui a gente trabalha com estágios de maturidade digital. Então, mobile, que é justamente a instituição ela sair do papel, ela trazer para a tecnologia, trazer para o digital as suas rotinas, os seus processos, né? Então, diferentemente da agenda de papel ou de outros meios, que às vezes a escola enviava comunicados, não sabia se o pai lia, se o pai recebia, se ele estava ciente daquilo, às vezes até uma comunicação de evento, alguma coisa que é importante para o aluno, e a escola ficava no limbo, sem saber se o pai estava ciente daquilo. Então, realmente, a gente consegue ter uma comunicação ativa e instantânea através de notificações push no aplicativo com os pais, né, ter essa confirmação de entrega e de leitura de todas as interações com os pais. Ali dentro também a escola vai poder enviar enquetes para os pais, então às vezes ter intenção de rematrícula, pesquisas de satisfação, tudo isso com relatórios automáticos e instantâneos ali dentro também, né? Outro ponto importante é justamente ter essa transparência, esse compartilhamento da informação com todos os times da escola. Então, se for de interesse, se for importante para a escola, da coordenação estar ciente de todas as interações do seu corpo docente com os pais, do gestor financeiro, ver a sua equipe de cobrança, todas as interações, e os diretores pedagógicos, acadêmicos, financeiros, enfim, também conseguirem estar vendo de cima toda essa interação. E um ponto que é muito importante, né, é que a gente tem como bandeira justamente oferecer toda a integração possível e necessária com os sistemas que a escola utiliza. Então, a escola hoje está utilizando o sistema do Proesc, a gente consegue, juntamente da equipe técnica do Proesc, oferecer essas integrações justamente para evitar o retrabalho, né? Para que a escola não precise enviar em 2 canais diferentes uma informação. Ela vai enviar uma vez só e o pai vai receber no canal que ele preferir utilizar, entendeu? Então, essa é uma bandeira que a gente tem aqui dentro, né? E justamente a outra bandeira que a gente tem é a questão da praticidade, né? Que é uma comunicação simples, porém eficiente, e com todos os agentes dessa comunicação, com escola, com pais, com alunos, com todos os colaboradores ali da instituição. Beleza. E assim, pessoal, só para vocês entenderem um pouco de resultado, nós temos escolas, né, que usando a nossa tecnologia conseguiram reduzir em até 90% da inadimplência. Então, para fazer esse cálculo, é muito fácil. Você pega aí quanto você está deixando de receber, soma isso em todos os meses que você deixou de receber e tira 90% disso, que era o que você economizaria, que entraria de recurso no seu caixa, né, com a redução da inadimplência a partir dessas automações. Então, uma das coisas que a gente vai fazer também, né, Felipe, para quem estiver precisando se modernizar, para quem quiser saber como é que faz isso, a gente não vai conseguir entrar em todos os assuntos aqui ou detalhar todas as dicas, mas aqui no Proesc nós temos uma consultoria gratuita, né, de gestão financeira. A gente vai fazer um diagnóstico para você. Essa consultoria a gente vai fazer ela para quem está assistindo essa live. Você vai poder clicar nesse link aqui que a gente escreveu, e também tem aqui na própria descrição do YouTube tem os links, né, Felipe? Você também tem um presente aí para as pessoas que estão nos assistindo.
Exatamente, é a hora da verdade, né? Justamente oferecer esse diagnóstico, a escola entender em que ponto ele está, não somente para ver tudo que tem pela frente a ser melhorado, mas é um exercício importante também olhar para trás. Poxa, olha que legal, isso aqui eu já estou fazendo, eu já melhorei nesse sentido, né? Então, esse diagnóstico vai ser importante para entender os próximos passos, mas para celebrar as conquistas que a escola já teve, né? Com certeza. E assim, aqui a gente está falando para um público bem amplo, né? Aqui nós temos pessoas, clientes do Proesc, que ainda não têm o Clipe Escola, que eu recomendo fortemente que façam o diagnóstico de comunicação, porque as duas soluções integradas, elas têm um impacto maior. Nós podemos ter clientes que têm o Clipe Escola e ou estão trabalhando de forma manual na gestão ou com outro software. Cadastra no nosso formulário de diagnóstico, que a nossa equipe vai demonstrar um pouco dos diferenciais dessa parceria. E para os gestores que estão naquela situação de ainda não ter nenhuma tecnologia, dizer que a tecnologia hoje do Proesc, do Clipe Escola, ela se paga, né? Não é um custo para a escola. A redução que a gente traz, a economia de despesas, com a comunicação mais eficiente, com a gestão de todas as áreas, com a redução de taxas, né? O boleto que é emitido pelo dentro da nossa plataforma, você não paga a taxa de emissão, não paga a taxa de segunda via, de cancelamento, você vai pagar uma taxa quando for liquidado. Então, a economia que a gente traz, o retorno do investimento, é muito maior, né, do que essa despesa. Então, convido vocês a conhecer as duas soluções, porque realmente a gente entrega esse resultado e vai conseguir ajudar vocês a ter uma escola de sucesso. E já caminhando aqui para o final, né, Felipe? A gente vai voltar daqui a pouquinho a nossa imagem para a gente se despedir. Então, aqui as nossas redes sociais do Proesc e do Clipe Escola. Vou voltar aqui a nossa apresentação para a gente se despedir aqui dos nossos... Vamos lá, só um minutinho aqui. Pronto. Então, pessoal, agradecer, né, quem ficou aqui até agora acompanhando a nossa live, dizer que uma das missões aqui do Proesc, a nossa missão é inovar a educação brasileira. E acredito assim, quando a gente faz parcerias como essa com o Clipe Escola e quando a gente cria esse tipo de conteúdo, a gente está cumprindo a nossa missão, ajudando os nossos gestores a ter uma gestão mais inovadora, a ter uma qualidade no ensino melhor. Então eu queria te agradecer muito, Felipe, pela disponibilidade de estar aqui e dizer que foi um prazer compartilhar esses conhecimentos aí com vocês que estão nos assistindo. Beleza, eu que agradeço o teu convite, foi um prazer muito grande mesmo tá podendo participar desse momento, poder compartilhar um pouquinho da expertise. Eu também aprendi muito aqui, principalmente com o comentário do pessoal, as perguntas, né? Eu gosto muito daquela frase que sozinho eu chego mais rápido, mas juntos chegamos mais longe, né? Então é justamente a partir do momento que eu sinto que Proesc e Clipe Escola estão muito alinhados com o mesmo objetivo, de realmente a gente dar as mãos, né, e entregar valor, entregar resultado, né, buscar o sucesso do nosso cliente, que são as escolas, com o objetivo principal de sempre melhorar a educação mais e mais, né? Com certeza. E aí, só dando uma última lida aqui nos comentários, está todo mundo dizendo que foi um excelente webinar. A Stephanie aqui, que é a nossa cliente em conjunta, dizendo Proesc mais Clipe Escola é igual a sucesso. Dizendo que com o Clipe Escola ela consegue acompanhar todas as áreas do colégio, facilita demais a comunicação. Bacana, Stephanie. Nossos clientes antigas também aqui do Proesc. A Beatriz elogiando as dicas, dizendo que foram ótimas. E o Instituto Aber Mais aqui também dizendo que foi muito bom. Então, Felipe, acho que a gente já pode ir se despedindo, né? Dizer para o pessoal que a gente vai estar aguardando aí as pessoas que se cadastrarem na nossa página, né, de diagnóstico. Dizer que existem outros eventos como esse planejados, né, Felipe? Que a gente está desenhando para realmente entregar valor para as instituições de ensino que nos acompanham. E que caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida específica,